A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Contratual e segurança jurídica em tempos de pandemia. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia Sampaio, que é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, doutora e mestre pela Faculdade de Direito da USP e advogada. Boa noite a todos. Queria começar cumprimentando meus colegas de painel, doutora Fernanda, doutor João, dizer que é um prazer estar aqui nessa noite, agradecer a Fernanda pela organização desse painel, agradecer ao AB pelo convite. O tema aqui que nos traz a esse encontro hoje é equilíbrio contratual e segurança jurídica no contexto da pandemia ocasionada pela Covid-19. E eu pensei em trazer aqui algumas considerações, começando pela questão de força maior, né? E aqui usando força maior meio como um gênero, para falar de casos fortuitos, fato do príncipe, dizer que são situações excludentes, em tese, da responsabilidade do prestador. E dizer que, geralmente, né, se nós olharmos a 8666, tradicionalmente, a 8666 diz que, em ocorrendo fatos imprevisíveis ou previsíveis de circunstâncias imprevistas, o efeito é ou se reequilibra o contrato para se voltar à situação original, ou então, se essa força maior foi impeditiva, o contrato se encerra sem que haja responsabilização do administrado e garantindo-se ali ao contratado o que ele tiver, né, o retorno do que ele tiver já gasto com a execução daquele contrato. A ideia por trás desse encerramento, né, dessa ideia de que, em havendo algo superveniente, haverá uma recomposição para se voltar à posição original quando possível, ela tem uma ideia de que os licitantes possam, então, fazer nas licitações a melhor proposta sem estarem preocupados em eventos que são pouco prováveis de acontecerem, mas que, se acontecerem, podem ter um efeito econômico muito adverso sobre o contrato. Avançando um pouco, né, nos contratos administrativos, a Lei Geral de Concessões pouco fala da força maior, ela praticamente só fala da força maior para eximir a concessionária de serviço público da responsabilidade, e a Lei de Parcerias Público-Privadas vai falar da força maior como algo que pode ser, inclusive, objeto de repartição de risco entre as partes. Por que eu estou começando por essa breve a elaboração histórica? Para dizer que a pandemia talvez nos exija um repensar sobre essas previsões. Por quê? Porque, geralmente, nós estamos pensando contrato a contrato ou um evento e poucos contratos. Então, se eu tiver uma enchente, não haverá uma enchente, né, em todo o território nacional simultaneamente.
se houver um evento de furacão, se houver um evento, até um fato do príncipe, geralmente ou são eventos localizados ou são eventos que atingem um ou outro segmento da economia, um conjunto de cidadãos. E nesse caso da pandemia, nós estamos tendo uma situação onde muitos contratos são impactados simultaneamente em vários setores da economia, vários tipos de contratos diferentes com a administração, praticamente em todo o território nacional, e sem uma previsão de encerramento. Então, é algo numa escala muito diferente da que nós estamos acostumados. Ao mesmo tempo, quando nós pegamos, por exemplo, uma categoria como a categoria dos serviços públicos, a pandemia vai atingir de forma muito diferente contratos de concessão de serviço público ou de alguma forma tem um particular na provisão daquele serviço. Por quê? Eu tenho alguns contratos que foram interrompidos por atos da administração, então, por exemplo, algumas linhas de ônibus que deixaram de circular por ordem do Estado, para quê? Para reduzir, né, a circulação de pessoas. Eu tenho serviços públicos que estão sendo demandados mais do que nunca, como, por exemplo, os serviços de saúde, e eu tenho serviços concedidos que tiveram a sua demanda não só profundamente reduzida, o que nos dificulta utilizar aquela lógica tradicional de muitas repartições de risco, segundo a qual o risco da demanda, né, é do prestador, porque ninguém trabalhava com frustrações de demanda da ordem de 80%, 70%, como alguns setores chegaram a vivenciar. E outros setores tiveram mudança muito abrupta da própria dinâmica do uso desse serviço. Então, não só uma redução, como uma mudança da dinâmica do uso desses serviços. Pode ter acontecido, por exemplo, no caso de concessão de rodovias, pode ter acontecido no caso, por exemplo, do setor elétrico. Então, o que eu queria primeiro aqui trazer a título de contribuição é que, no momento, como nós ainda estamos passando pela pandemia, não nos é possível sequer ter, em muitos casos, a clareza sobre a extensão do efeito da pandemia sobre determinados contratos administrativos, porque esses contratos ainda estão sofrendo os efeitos dessa situação. O que não quer dizer que não se possa sobre eles intervir e muitas vezes não se deva sobre esses contratos dialogar e tentar com que o poder público chegue a um acordo com as concessionárias, principalmente para garantir a continuidade desses serviços. Em primeiro lugar, porque não desapareceu, na maior parte dos casos, as razões e as causas pelas quais esses contratos foram celebrados. Então, simplesmente levar as concessionárias a uma situação de inviabilidade econômica, não vai garantir à população a fruição daqueles serviços que estão na origem daqueles contratos. 2, provavelmente, se nós olharmos no longo prazo, uma solução que permita hoje a continuidade desses contratos será mais econômica e mais eficiente a administração do que simplesmente deixar essas concessionárias irem ao ocaso para ter que a administração pública assumir esse serviço. E nós não podemos deixar de levar em conta também as externalidades positivas desses contratos, muitas vezes sobre toda uma cadeia produtiva, sobre criação de renda, sobre criação de empregos, numa situação em que o país tanto está necessitando, não é, de criação de empregos. Estou dizendo isso tudo para dizer que, a meu ver, é possível se fazer medidas pontuais que garantam um fluxo de caixa a esses contratos, que permita a esses contratos continuarem sendo executados, sem prejuízo da revisão contratual que provavelmente grande parte desses contratos necessitará lá na frente. Então, não
precisamos necessariamente confundir um auxílio emergencial para esses contratos com o tema do reequilíbrio. Embora, logicamente, tudo que for feito neste momento, né, será levado em conta, deverá ser levado em conta lá na frente, no momento em que se puder, se tiver clareza da situação e se puder reequilibrar os contratos. Logicamente que nós estamos falando de contratos onde haja evidências de desequilíbrio, então é preciso que haja dados, é preciso que haja manifestações que comprovem que aqueles contratos estão desequilibrados. É muito importante evitar o oportunismo nesse momento, mas mais do que nunca é preciso talvez aplicar numa dimensão até então não experimentada a ideia de consensualismo na administração pública, porque nós estamos realmente face a uma situação muito inédita que está atingindo as duas partes. Então, há de se reconhecer aqui também que o poder público está sendo muito impactado pela situação da pandemia, que muitos desses poderes públicos contratantes já vinham numa situação financeira adversa anteriormente à pandemia. Então, a crise fiscal é algo que aparece em muitos estados, em muitos municípios, e isso pode trazer aí um dificultador, mas é importante que nós saibamos que existem instrumentos consensuais para este momento e que garantir a continuidade desses contratos é fundamental. E aí, já para encerrar, a contribuição que eu queria deixar aqui é dizer que o trato consensual e essas decisões precisam ser céleres. Um exemplo interessante que nós tivemos foi a criação da conta Covid no âmbito do setor elétrico. É claro que um ou outro pode ter uma crítica ou outra pontual, mas o fato é que foi um setor que se articulou e se organizou, e desde medida provisória, decreto, decisão das agências e implementação, foi possível ali, né, dar um fluxo de caixa às prestadoras de serviço público, mostrando que existe ali algumas medidas que podem ser feitas de emergência. E para encerrar, então, para falar sobre a consensualidade, me parece que vai ser muito relevante que nós alinhemos as expectativas e ponha para conversar o poder concedente, o órgão regulador, seja ele federal, estadual ou municipal, que tenha competência sobre aquele contrato, e também, por que não, os órgãos de controle. Não é para você, se o nosso painel é sobre segurança jurídica, dada a conjuntura, por vezes, de pensamentos tão díspares e de uma institucionalidade nem sempre tão azeitada, nesse momento, para conferir segurança jurídica, é preciso que essas medidas sejam o mais possível consensadas de forma que não venham a ser questionadas judicialmente ou pela Corte de Contas no dia seguinte à sua implementação. A meu ver, a forma de combater os eventuais desvios clássicos seria com transparência, seria com prestação de informações e a população. Nós sabemos que existe um receio grande da população com relação a medidas de urgência, porque, infelizmente, o Brasil é percebido como um país, por exemplo, onde a corrupção ainda é um problema muito sério. Basta ver o indicador da Transparência Internacional sobre índice de percepção da corrupção. Mas o combate à corrupção não pode ser uma causa para a inação, né? Corrupção se combate com transparência, se combate com informação ao público, se combate com devido processo administrativo. Então, acho que, para ficar aqui dentro do meu tempo, essa era a colaboração que eu queria trazer. Quer dizer, nós diferenciarmos medidas conjunturais que precisem ser tomadas agora, de um reequilíbrio econômico-financeiro, que pode ser algo maior e que requer um processo um pouco, né, mais delongado, e 2, que o máximo possível essas soluções emergenciais que possam ser necessárias, especialmente a esses contratos que lidam com serviços públicos, que elas possam ser dialogadas com os principais atores institucionais que depois vão ter voz, né, que devem ter voz nesse processo, para que nós construamos
cenários em que a consensualidade vem amarrada com a segurança jurídica, porque é isso que vai nos garantir tanto a sobrevivência desses serviços, como a atração dos investimentos no longo prazo. Então, com isso, eu agradeço aqui a oportunidade e fico à disposição se houver tempo para algum debate. Obrigada. Obrigada, doutora Patrícia Sampaio. Agora a gente passa a palavra para o doutor João Quinelato, mestre e doutorando em Direito Civil pela UERJ, professor de Direito Civil do IBMEC, secretário-geral da Comissão de Direito Civil da OAB Rio e membro da Comissão de Direito Civil do Conselho Federal da OAB. Olá, boa tarde, quase já boa noite a todos. Gostaria de saudar primeiro ao presidente Felipe Santa Cruz, que me fez o honroso convite. Agradecer ao secretário-geral, doutor Beto Simonetti. Agradecer ao doutor Rony Duarte, presidente da ESA Nacional, que a tríade aí na diretoria da Ordem, né, estão fazendo um feito histórico. Acho que o nosso congresso hoje já tem aproximadamente 100 mil inscritos, então eu acho que em tempos de pandemia a Ordem, mais uma vez, entra na vanguarda do conhecimento e presta um serviço super importante, um serviço muito útil para os estudantes e para a comunidade acadêmica em geral. Então, eu agradeço de sobremaneira o convite, parabenizo, inclusive, a exposição que me antecedeu e cumprimento a doutora Patrícia, a doutora Fernanda, por essa honrosa companhia. Antecipo que, diferente da belíssima fala que me antecedeu, eu não trarei certezas, infelizmente, eu trarei, na verdade, muito mais dúvidas do que esclarecimentos, então já peço desculpas de antemão a todo o público, porque tentarei, na verdade, trazer algumas angústias para, no final, para que nós possamos conversar e debater sobre esse tema tão relevante. Vou tratar aqui do tema que me foi proposto, né, de equilíbrio contratual e segurança jurídica, procurando responder a uma pergunta única. Será que, à luz do direito civil, existe um princípio do equilíbrio contratual positivado no ordenamento? Ou será que o princípio do equilíbrio contratual ele vai ter o seu conteúdo, o seu sentido extraído de uma série de outros princípios? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder. E já antecipo que o meu recorte temático, diferente também da palestra que me antecedeu, é um recorte eminentemente civilístico, né? Então, as minhas contribuições elas vão elas vão circundar, de fato, as disposições de direito civil. Bom, já introduzindo o tema, eu diria que, se por um lado há uma incerteza da doutrina em dizer que se existe ou não um princípio do equilíbrio contratual, enquanto princípio, né? Por outro lado, é com muita segurança que se pode afirmar, na verdade, que a autonomia privada ela passa por uma profunda releitura do direito privado no último século. Então, ainda há muito a que se desenvolver na doutrina civilística para determinar se existe um princípio do equilíbrio contratual positivado ou não. No entanto, ainda que essa certeza recaia sobre a interpretação dos contratos, nós podemos extrair esse dever de renegociar através de uma série de novos princípios contratuais. O antigo princípio do pacta sunt servanda, aquele através do qual o sujeito pode contratar o que quiser, com quem quiser e do modo que quiser, passa a ser relido por uma série de novos princípios contratuais que eu passo agora a fazer alguns comentários muito breves sobre cada um desses princípios. O primeiro deles seria a própria boa-fé objetiva, esculpida nos artigos 113, 422, 187 do Código Civil. A boa-fé objetiva passa a funcionar como um cânone interpretativo de todos os contratos, inclusive aqueles que foram afetados pela pandemia. A boa-fé objetiva passa a ser um cânone interpretativo de todos esses contratos, isto é, os exegetas deverão recorrer à boa-fé objetiva, primordialmente para os deveres anexos de conduta e para a sua função de controle dos limites abusivos de determinado direito, para começar a entender quais são os limites da autonomia contratual, inclusive em tempos de pandemia. A boa-fé objetiva, já muito bem delineada na doutrina e aplicada de maneira quase que constante pelos nossos tribunais, acredito que não há necessidade de fazermos mais divagação aqui para chegarmos na conclusão de se há ou não há esse princípio do equilíbrio contratual.
O segundo princípio que eu chamo a atenção aqui é a própria função social do contrato. A função social do contrato ela só tem previsão legal, previsão gramatical no ordenamento civilístico no artigo 2035, parágrafo único, quando diz lá que nenhuma convenção, nenhum contrato irá prevalecer se contrariar os preceitos de ordem pública para assegurar a função social da propriedade dos contratos. Então, o artigo 2035, parágrafo único do Código Civil, traz um dever geral de observância, de obediência à função social do contrato. Não há, entretanto, nesta singela passagem do Código Civil, uma determinação clara do que seria a função social do contrato, de quais seriam os contornos da função social do contrato. Diferente do que ocorre, por exemplo, com a função social da propriedade, que já muito foi delineada pelo legislador, especialmente pelo Constituinte, que determinou quais eram os contornos da função social da propriedade. O artigo 186 da Constituição, quando vai dizer quando que se preenche ou não, quando se cumpre ou não a função social da propriedade, atende a essa carência que existe hoje no direito civil de se determinar o que é ou não a função social. O artigo 182, parágrafo 2º da Constituição, também falando da função social da propriedade, ajudou a delimitar quais eram as características da função social da propriedade, quando disse lá que era preciso observar os princípios de ordenação da cidade, do plano diretor e etc., o que não acontece aqui no princípio da função social do contrato. Portanto, faltam elementos de preenchimento de sentido do que é, afinal, o princípio da função social do contrato, e o que, mais uma vez, nos deixa em um campo de insegurança jurídica, ao investigar quais são as balizas que o legislador nos deu para aplicar esse princípio contratual. Bom, a função social do contrato, aliada à boa-fé objetiva para a parcela da doutrina, levaria a uma possível definição do que é o equilíbrio contratual. O equilíbrio contratual é um princípio que vem sendo aplicado pelos tribunais não como um princípio autônomo, mas sim como uma introdução geral e quase que um puxadinho hermenêutico de alguns outros institutos jurídicos que levam ou à revisão ou à resolução contratual em tempos de desequilíbrio, como a lesão, o estado de perigo, a própria resolução ou revisão por onerosidade excessiva. Inclusive, em razão dessa acriticidade na aplicação do princípio, fala-se de, inclusive, uma inutilidade do princípio do equilíbrio contratual para que ele sirva como introdução ao uso desses outros institutos, como vem fazendo a jurisprudência. Considerando que tanto a lesão, o estado de perigo ou a resolução, a revisão por onerosidade excessiva já estão muito bem delineadas na doutrina e na jurisprudência. Bom, qual a consequência, portanto, da inexistência desse princípio jurídico positivado no nosso ordenamento do equilíbrio contratual? O desequilíbrio ele acaba sendo sempre tratado em outros institutos, e atrelados a alguns elementos de subjetividade, né? Como a inexperiência ou a necessidade ou um grave dano conhecido. O mero desequilíbrio por si só ele não é reprimido, ao menos pelo texto legal do Código Civil. Ele pode até ser visto, na verdade, como um afronto ao pensamento liberal. Quer dizer, quando o judiciário passa a entrar no conteúdo contratual para rever uma determinada fonte de desequilíbrio, isso passa a ser interpretado como uma intromissão muito arriscada no campo dos contratos, o que revela uma forte tendência jurisprudencial de refutar a aplicação do princípio do equilíbrio contratual. Bom, a própria nova principiologia contratual acaba relendo toda essa interpretação que dá um peso muito destacado para a autonomia, para reconhecer que o princípio do equilíbrio contratual pode sim ter força de princípio, quer dizer, quando nós chamamos o princípio do equilíbrio contratual de princípio, nós, na verdade, podemos ir muito mais além do que as hipóteses elencadas pelo legislador em determinadas normas ordinárias. É o que se pretende justamente em tempos da pandemia. A pandemia ela inova absolutamente em termos de fatispécie jurídica, de maneira que, quando nós reconhecemos que o equilíbrio contratual ele é mesmo um princípio, nós, na verdade, garantimos, como diz Perlingieri, que nós temos, na verdade, a máxima realização de um valor sem uma definição abstrata de uma fatispécie.
Então, tentando responder aquela pergunta originária, eu diria que sim, existe um princípio geral ao equilíbrio contratual, ainda que não disposto literal e gramaticalmente no Código Civil brasileiro, no entanto, um princípio que pode ser extraído de uma série de normas e principalmente de novos princípios contratuais. Para nós respondermos quais são os efeitos do desequilíbrio contratual em tempos da pandemia, uma pergunta muito importante: qual seria o momento do desequilíbrio contratual? Será que o desequilíbrio apto a revisar ou resolver o contrato pode se dar na execução ou ele pode se dar na celebração do contrato? Quer dizer, será que há diferenças em termos de institutos jurídicos para que nós possamos refazer o equilíbrio sinalagmático das avenças, se o desequilíbrio nasce na origem ou na execução? Certamente que sim. Se o desequilíbrio é originário, nós estamos diante da aplicação do Instituto da Lesão, lá do artigo 157 do Código Civil. O Instituto da Lesão, contudo, quando lá na disposição do artigo 157 faz menção aos requisitos da extrema necessidade ou da inexperiência, se atrela mais uma vez a um requisito subjetivo do contratante, de extrema dificultosa interpretação e muitas das vezes quase que de um esvaziamento completo do princípio do desequilíbrio. O que sugere a doutrina, portanto, é que seja feita uma rejeição do dolo de aproveitamento para fins de aplicação do artigo 157. Quer dizer, o agir, o intuito do sujeito não é o objeto do artigo 157 e o conhecimento do estado de inexperiência, ele, na verdade, não deve ser objeto de preocupação da interpretação. A lesão, ela vem justamente em defesa do contratante inexperiente, daquele sujeito que vai prescindir da prova do abuso ou do próprio dolo de aproveitamento. A segunda postura interpretativa que se tem sobre o Instituto é justamente ampliar os conceitos de inexperiência ou necessidade. Para que nós possamos resolver o desequilíbrio na origem pela lesão, o contratante, para que ele esteja em posição de desequilíbrio, ele precisa ser o débil, o vulnerável, aquele sujeito que está extremamente fragilizado, quer dizer, não é a diferença, como dizia o professor Caio Mário, entre a fome e o negócio, mas a mera necessidade de equilíbrio contratual. A doutrina moderna, a doutrina que interpreta o Instituto da Lesão à luz dos novos princípios contratuais, defende justamente essa nova postura interpretativa. Bom, entretanto, o que mais nos interessa nesse momento, para fins de aplicação do Instituto do Equilíbrio Contratual na pandemia, é justamente o desequilíbrio contratual superveniente. Ele se funda principalmente na chamada cláusula rebus sic stantibus, aquela cláusula segundo a qual os vínculos contratuais eles estariam implicitamente ligados à persistência de um estado de fato existente à época de pactuação daquele contrato. Portanto, a teoria segundo a qual o estado de coisas deve se permanecer durante a execução do contrato, ela tem origem justamente no princípio na cláusula rebus sic stantibus, que eclodiu logo depois das duas primeiras guerras mundiais, verificando-se uma alta inflação e uma insuficiência daquele modelo liberal voluntarista para resolver aqueles problemas dos homens frágeis logo depois do período pós-guerra. Essa mesma preocupação, ela se transporta para os nossos tempos, na medida em que o homem do pós-guerra vulnerável, ele provavelmente é o mesmo homem hoje contratante vulnerável do período da pandemia. É justamente esse instituto jurídico, a cláusula rebus sic stantibus, que vai poder passar a fazer parte desse conteúdo contratual de revisão. Como a cláusula rebus sic stantibus é uma cláusula geral indeterminada, assim como o princípio do equilíbrio contratual, o que coube à doutrina, na verdade, foi preencher o sentido da cláusula rebus sic stantibus ao longo da história, principalmente depois da crise do modelo individualista liberal que se sucedeu depois das revoluções liberais, marcadamente no final do século XVIII e início do século XIX. A primeira teoria que eu chamo a atenção é a chamada teoria da imprevisão, de forte tradição francesa, né? O Code, com uma forte tradição liberal, esculpida no positivismo e na tradição de não ingerência do Estado nos contratos, reconhece que era preciso que o Estado, de fato, às vezes, regulasse o conteúdo contratual sobre pena de injustiça na execução contratual.
Um caso que a doutrina faz muita alusão é o caso do canal de Craponne, de 1876, quando a Cour de Cassation analisou o contrato por meio do qual um senhor chamado Adam Craponne tinha se obrigado, lá em 1576, a construir um canal de irrigação e mantê-lo, sendo aí remunerado tanto pela construção quanto pelo uso do canal pelos beneficiários. Uma sentença de primeiro grau autorizava a rever esse contrato, justamente em razão do suposto desequilíbrio, e a Cour de Cassation cassa essa sentença, impedindo a revisão do conteúdo contratual, e aí, portanto, se filiando à tradição genuína, à tradição originária francesa de não emissão no conteúdo contratual, quer dizer, bebendo na fonte do liberalismo contratual de maneira restrita. Foi em 1916 quando o Conselho d'État acaba reformando essa decisão, que analisa um muito curioso e interessante contrato de concessão entre a Prefeitura de Bordeaux e uma determinada companhia energética, alegando que a ocupação pelas tropas alemãs das principais regiões de extração do carvão havia quintuplicado o valor da matéria-prima e, portanto, faria sentido a revisão desse conteúdo contratual. Interessante que esse caso dialoga muito com a palestra que me antecedeu, que tratou justamente de algumas previsões de revisões contratuais que acabaram sendo introduzidas na lei brasileira, seja pela lei 8666, ou inclusive pela lei que regula as PPPs, o que de fato mostra que o princípio do equilíbrio contratual ele acabou sendo, aos poucos, introduzido no nosso ordenamento. Por derradeiro, uma chamada teoria da pressuposição de 1850, de Windscheid, acaba também por determinar que a relação jurídica originária dependeria de certo estado de coisas, uma teoria que também reforça o princípio do equilíbrio contratual. Bom, por derradeiro, o que nós vemos, portanto, é que há uma série de princípios que podem levar a esse dever de revisão do equilíbrio contratual. A doutrina, aos poucos, foi criando novas teorias a ponto de reler a autonomia contratual de maneira que o Estado poderia, sim, rever o conteúdo contratual, para finalmente chegar no Código Civil brasileiro e nós vermos quais são os requisitos para que os contratos possam ser revisados numa hipótese de equilíbrio contratual. O que eu quero mais chamar a atenção dos senhores e das senhoras com relação a esses requisitos é a vedação ao oportunismo. Quer dizer, não pode a pandemia funcionar como um oportunismo geral para que automaticamente se tenha por interpretação que a pandemia gerou um desequilíbrio contratual para toda e qualquer avanço. Muito pelo contrário. Todos os novos princípios contratuais que releem a autonomia contratual, eles são muito criteriosos, e foi o legislador criterioso para determinar 3 principais critérios de determinação para a revisão dos contratos de maneira geral. Primeiro, o contrato deve ser de execução continuada ou de diferida. Segundo, ele deve gozar de uma onerosidade excessiva para qualquer uma das partes. E aqui chama atenção para somente um desses outros critérios, que é justamente o critério da onerosidade excessiva, que vem sendo muito questionado pelos tribunais em tempos de pandemia. O que é a onerosidade excessiva a ponto de gerar a revisão contratual? Não há critérios matemáticos no ordenamento jurídico brasileiro, nem na jurisprudência, para determinar o que é, qual o percentual, por exemplo, de desequilíbrio que vai ensejar a revisão contratual. Há variações jurisprudenciais, inclusive 500%, que não adotaram a revisão contratual. Importante lembrar também que essa onerosidade excessiva ela não se confunde com o caso fortuito com a força maior, já que a onerosidade excessiva ela é só uma dificuldade temporária e não uma impossibilidade de cumprimento da relação contratual. E aqui é muito relevante, em tempos de pandemia, fazer essa distinção, na medida que algumas obrigações elas se tornaram somente onerosas e não impossíveis de serem cumpridas. Quer dizer, o caso fortuito ou força maior, eles teriam de ser muito criteriosamente aplicados somente nas hipóteses, de fato, de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação e não de onerosidade. Com relação à definição do que seria a onerosidade, há quem defina a onerosidade como custo da prestação, há quem defina a onerosidade como o valor da prestação e há quem defina a onerosidade como a própria destruição da equivalência das prestações. Não há unanimidade na doutrina. O que há, de fato, é uma chuva de entendimentos completamente diversos que não auxiliam o judiciário na aplicação criteriosa da onerosidade
excessiva. Bom, teria aqui outros requisitos, como a extrema vantagem, né, o fato extraordinário e imprevisível, mas, por último, aqui eu quero chegar finalmente nos remédios contratuais. Portanto, qual a consequência de nós vermos todos esses... Nós vemos o princípio, para nós aqui, o princípio do equilíbrio contratual sendo violados. Os remédios, logicamente, seriam ou a revisão ou a resolução contratual. O dogma da intangibilidade dos contratos ele acaba por ser relido, isso é, para quem admite que a resolução seja um remédio, ou para quem admite que a revisão seja um remédio, há, de fato, uma revisão daquele princípio do pacta sunt servanda. A ausência de uma regulamentação pode deixar espaço, um pouco de espaço de abuso para o contratante na aplicação da revisão ou da resolução dos contratos. Quer dizer, considerando que o legislador não bem determinou se os remédios seriam resolução ou revisão, é muito importante chamar a atenção para a vedação ao abuso do direito do contratante, que às vezes ele fez só um mau negócio, cujas consequências foram ampliadas em tempos de desequilíbrio e esse sujeito quer só se desfazer do seu contrato. O ordenamento jurídico não compactua com esse abuso de maneira geral. Então, os remédios são dois. Ou a resolução, que parece ter sido, pelo menos do ponto de vista gramatical, a opção preferencial do legislador, inclusive pelo nome do próprio Instituto, né, do 478, que fala lá da resolução por onerosidade excessiva. Remédio esse, a resolução, que vem sendo não descartado, mas ele vem ao menos sendo relido pela doutrina como um remédio preferencial para que a revisão, em nome do princípio da conservação do negócio jurídico, passe a ser o instrumento principal de recomposição desse equilíbrio contratual. Um dos fundamentos jurídicos para que a revisão seja um instrumento preferencial, o próprio artigo 317, quando diz que o juiz está autorizado a revisar o conteúdo quando sobrevier uma desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução. Então, de maneira geral, o remédio da revisão contratual nos parece o mais adequado aqui para determinar as consequências desse desequilíbrio ou não. Agradeço muito o tempo e a disponibilidade de todos, a atenção de todos. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande. Peço perdão se me alonguei um pouco. Peço perdão, inclusive, por não ter respondido muitas das questões, mas, na verdade, ter mostrado o desafio da advogada e do advogado que agora nos assistem de aplicar de maneira rigorosa, de maneira perfeitosa, esse instituto jurídico. Não há resposta fácil. Não há resposta fácil. E a advocacia, nós já sabemos muito bem, e ela não é uma profissão de covarde, justamente, desses nossos desafios. Agradeço a todos, parabenizo a todos pelo excepcional evento. Muito obrigado. Pede silêncio aí, né? Pede silêncio aí, tá? Agora, agradecemos ao doutor João. Agora vamos passar a palavra para a doutora Fernanda Regina Vilares, procuradora da Fazenda Nacional em exercício como assessora especial do advogado da Advocacia Geral da União, mestre e doutora em processo penal pela USP, professora da FGV Lau e do IDP. Graças a Deus. Pode falar, doutora Fernanda. Deixa eu me desmutar aqui. Obrigada, Fernanda, boa noite. Em primeiro lugar, parabenizo e cumprimento os colegas que me antecederam, a doutora Patrícia e o doutor João, considerações bastante interessantes e proveitosas. Tomei algumas notas aqui, vou comentando conforme eu for falando. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite da OAB, né? O doutor João já disse, são mais de 100 mil inscritos, então é realmente uma oportunidade única de poder falar e contribuir com a advocacia. Eu sou advogada, mas sou advogada pública, advogo de uma maneira um pouco diferente, pago OAB, tudo bonitinho, mas né, numa perspectiva diferente. Então, aqui hoje eu estou representando o ministro Levi, que não pôde estar, que havia sido anunciado. Então, o nosso papel é muito de prover a
advocacia privada aqui de instrumentos de entender o papel da advocacia pública e como que o assunto está sendo tratado dentro da AGU. Antes de mais nada, feito esse recorte, adianto que a minha fala vai muito mais continuar a fala da professora Patrícia do que propriamente do doutor João, uma vez que o recorte que será feito é justamente o recorte do setor público, mais precisamente das concessões, mais precisamente ainda, quero dar um enfoque a um parecer que foi objeto de muita discussão recentemente, que é o parecer 261 da Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes e Infraestrutura, né? Então, algumas considerações sobre esse parecer têm sido feitas pela consultora Natália Rezende, que muito me auxiliou na preparação dessa fala de hoje, e outros colegas que trabalham na consultoria jurídica nas procuradorias especializadas das agências, e estão sendo feitos alguns artigos, principalmente no Jota, para esclarecer algumas questões. De qualquer maneira, aqui estou eu também para contribuir com o debate. Então, reproduzindo uma fala comum do ministro Levi, comum porque ele repete bastante, não porque seja algo ordinário, o papel da advocacia pública é promover a segurança jurídica das políticas públicas. E essa segurança jurídica, ela tem como objetivo tanto, digamos, acalmar os ânimos do setor privado e proporcionar essa segurança para os investidores, para os contratantes, para quem espera a contraprestação do poder público, mas também para o gestor público, não é? Então, toda vez que uma política pública é gestada, é pensada, o papel da consultoria jurídica, o papel da advocacia da União preventivamente, é construir uma política pública viável dentro da legalidade. Pegando carona nessa concepção de sair de um poder público visto como o inimigo, como algo a combater, embora a doutora Patrícia tenha bem apontado a necessidade de se prevenir e combater a corrupção, o que tem sido feito dentro do Estado, da estrutura estatal, a consultoria jurídica atualmente tem um papel mais confortável de não precisar desconfiar de todo e qualquer gestor, mas sim trabalhar de forma a auxiliá-lo a ter uma atuação segura, porque as ações de improbidade vêm depois, e é importante que, e eu vivencio isso frequentemente, de conversar com pessoas desesperadas. Não, se eu fizer isso, como é que vai ser? Nunca mais vou assumir outro cargo, porque vou receber uma enxurrada de ações de improbidade. Não é? Então, o papel da consultoria jurídica é muito de promover a viabilização dessas políticas públicas de acordo com a legislação. E, dentro dessa lógica, evitar a judicialização. Também com a linha iniciada pela professora Patrícia, temos aí um aspecto de consensualidade que pode ser criado desde o início, porque o contrato nada mais é do que um acordo de vontades, né? E essa consensualidade pode vir já nessa formação, mas pode também percorrer a execução do contrato e aparecer no momento em que há um fator que causa um desequilíbrio na execução dele, não é? Então, tendo isso em mente, a segurança jurídica como norte para a execução de políticas públicas, nós temos a concessão especificamente como uma forma de transferir a execução de um serviço público, que nada mais é do que uma das formas de atuação do Estado, para um particular, e essa transferência, digamos assim, de execução, ela é feita por meio de um instrumento da concessão. Dentro de uma concessão, e as concessões são contratos de longo prazo, necessariamente contratos incompletos diante da teoria geral dos contratos,
nós temos o que a doutora Natália Rezende chama de coração. O coração desse contrato de concessão é a matriz de risco, é onde se prevê a responsabilidade das partes diante desses fatos inesperados que podem acontecer. E aí o prazo normalmente é 30 anos, né? Então, óbvio que é impossível, ainda mais numa sociedade, né, como a nossa atual de risco, prever o que pode acontecer durante 30 anos. É inviável. Daí, porque, repisando, a necessidade de haver também já a previsão da utilização de instrumentos de consenso, de resolução de demandas por consenso. Nós temos, inclusive, um comitê de arbitragem que funciona dentro da administração pública federal. Mas também podem ser feitas mediações e podem ser feitas outras formas de negociação. Bom, tendo o contrato como instrumento de colaboração entre as partes, e aí a boa-fé objetiva, bem apontada pelo Dr. João, tem que permear desde o momento pré-contratual até o momento pós-contratual, né? É importante nós lembrarmos, e aqui saudosamente lembro dos ensinamentos do professor Antônio Junqueira de Azevedo, que foi meu professor na graduação, citando o Serpa Lopes, que gostava de diferenciar o sinalagma genético do sinalagma funcional. E o contrato de concessão, ele é um grande exemplo, né, de um contrato que precisa ter esse reequilíbrio no sinalagma funcional, quer dizer, durante a execução, não apenas na sua origem. E daí todas essas possibilidades que nós temos no direito civil puro, a cláusula reb sic stantibus, mais recentemente temos também a alteração promovida pela Lei de Liberdade Econômica, no 421A, né, da possibilidade de revisão dos contratos. Temos também o artigo 65, 2D da Lei de Licitações, que também prevê essa possibilidade de revisão. Há toda uma discussão recente, sempre foi interpretado o artigo 3721 da Constituição como a morada do princípio do reequilíbrio dos contratos de concessão, e agora, com a pandemia, tem sido levantada a hipótese de que talvez não esteja lá. Bom, eu particularmente entendo que, independente de haver expressamente um entendimento de que isso está na Constituição, no artigo 37 ou não, nós temos um sistema legislativo, temos um princípio geral do ordenamento que prevê o reequilíbrio dos contratos, sejam eles quais forem, né? No caso, a concessão, mas aplica-se uma teoria geral dos contratos também a elas no que é cabível. Então, a concepção dentro da advocacia pública é de que sim, há um reequilíbrio previsto no nosso ordenamento. Tudo isso posto, feita essa breve introdução, o que aconteceu? Veio a pandemia e o setor específico de transportes foi bombardeado com problemas, né? Então, num primeiro momento, algumas cidades, querendo proteger os seus cidadãos, editaram decretos, normas, impedindo o trânsito de pessoas. Havia uma grande preocupação com o abastecimento. E a própria determinação do isolamento social acabou diminuindo a circulação de pessoas e uma diminuição drástica na remuneração das próprias concessionárias, por exemplo, de rodovias, né, com relação aos pedágios. Que dizer, então, do setor aéreo, que teve uma diminuição de 90% na sua capacidade de atendimento. Então, isso tudo veio como uma bomba para o setor responsável, né? Para o Ministério da Infraestrutura e dos Transportes, que precisava tomar as decisões relativas ao tema. De uma forma muito perspicaz, no contexto de colaborativismo e também de consensualidade, foi instituído um comitê, no qual participavam os secretários de transporte de todo o Brasil, e nesse comitê já
foi possível resolver algumas questões. Então, alguns prefeitos, governadores, espontaneamente revogaram essas normas que determinavam o impedimento de locomoção, e isso já tirou uma série de problemas do caminho. Mas ali os gestores continuaram dizendo que, olha, nós temos um problema, porque como que nós vamos lidar com os contratos? Daí que veio esse parecer 261. A consultoria jurídica deixa claro que esse parecer é um norte. Ele não é vinculante, ele não vincula os estados, ele é um norte do que a administração pública federal está fazendo, principalmente no setor de transportes, que é um setor que foi afetado. Mas aqui um disclaimer que precisa ser feito é que teve muita empresa e muito setor econômico que lucrou com a pandemia. Agora, há pouco antes de começar a conversa com vocês, eu recebi do meu pai uma notícia falando que, eu agora esqueci o número, mas assim, os mais ricos do mundo ficaram mais ricos ainda com a pandemia. Então, tem muitos setores que não estão sendo afetados. É claro que não podemos tratar o reequilíbrio como um efeito automático para toda e qualquer concessão. E esse foi o espírito do parecer. O parecer, então, tem toda a discussão sobre quem fica com o risco, né, com a consequência do risco admitido. Então, ele define bem que, classicamente, as concessionárias arcam com os efeitos dos riscos ordinários e o poder concedente arca com os efeitos dos riscos extraordinários. Mas não se atém a definir exatamente que tipo de risco extraordinário é a pandemia, porque isso pouco efeito prático teria. O que efetivamente aconteceu é trazer para o poder concedente essa responsabilidade de lidar com a pandemia como fato de força maior e promover e possibilitar o reequilíbrio desses contratos. No entanto, tendo em vista essa peculiaridade de olhar para o setor econômico, foram estabelecidas duas condições. Então, a primeira é verificar a matriz de risco, esse coração do contrato de concessão, para ver se ele não trazia já uma eventual solução para um caso desse. Alguns contratos são mais específicos do que outros. E a segunda é avaliar um efetivo prejuízo no caso concreto. Essa é uma solução, por exemplo, que também foi tomada no âmbito tributário. As portarias que permitem a transação excepcional por conta da pandemia do coronavírus da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prevêem expressamente a necessidade daquela empresa provar que estava com a saúde financeira, né, de uma maneira adequada, estava pagando seus impostos, mas teve um problema especificamente decorrente do coronavírus. O ministro Tarcísio vem falando nas oportunidades que ele tem que essa oportunidade de reequilíbrio contratual nas concessões não tem o objetivo de salvar empresas que já vinham apresentando problemas econômicos desde 2016, 2017, que, por exemplo, gerou a questão da possibilidade de relicitação nos contratos. São problemas diferentes. Agora estamos tratando especificamente do reequilíbrio quando comprovada a insuficiência daquela matriz de risco e, concomitantemente, essa comprovação de que houve um prejuízo naquele setor específico. Isso tudo nós estamos olhando para trás, né? Uma perspectiva do passado, mas nós temos também a perspectiva do futuro, para a qual é muito importante assegurar, proporcionar essa segurança jurídica, né? Assegurar um equipamento jurídico, econômico, para atrair investimentos, porque nós precisamos continuar a prestação de serviços, precisamos continuar sendo atraentes para as empresas, para os investidores, às vezes estrangeiros, às vezes internos. Então, essa necessidade de dar tratamento adequado para esses casos advém também de passar a mensagem adequada
para esses investimentos. Um dos doutrinadores, Rafael Vera, se eu não estou enganado o nome dele, ele falou algo como, não é fato, não é força maior, eu entendo que é uma incerteza, não pode ter reequilíbrio, deveríamos fazer uma renegociação dos contratos. Mas colocar a renegociação dos contratos, como bem falou a professora Patrícia, por um fato que atinge todos os contratos, não é um, pode gerar uma insegurança jurídica absurda, né? Que tipo de estímulo em termos de análise econômica do direito, economia comportamental, o investidor vai ter se ele imaginar que aquilo pode ser renegociado a qualquer momento sem muito critério, não é? Então, essa preocupação existe também na solução proposta pela consultoria jurídica. E aí, uma outra questão que se coloca é, bom, o poder concedente está assumindo esse risco, mas ele também precisa se recompor de alguma forma, né? Então, que formas ele pode utilizar? A MP 925 do setor aéreo já deu um sinal de postergar o pagamento das contribuições. Existe também a possibilidade de aliviar o fluxo de caixa, parece que o Estado de São Paulo fez um aporte do Tesouro em uma situação específica, e são todas possibilidades de desafogar, digamos assim, o poder concedente. Acabei de perceber que já são 7h40, né, que é o limite do nosso painel, e queria apenas finalizar reforçando a ideia de que a advocacia pública tem um compromisso com a segurança jurídica e tem como máxima evitar a judicialização dos casos concretos, né? Então, esses pareceres, quando eles são feitos, eles levam em consideração toda uma conjuntura de fatores e a intenção é sempre dar essa segurança para as partes do contrato e, ao mesmo tempo, proporcionar a solução dos conflitos de maneira eficiente, entenda-se, evitando que o judiciário precise ser acionado. Obrigada, doutora Fernanda. Assim a gente vai finalizando o painel. Antes disso, eu só quero justificar que o doutor Gedeon ligou aqui para a gente, informou que teve um imprevisto, né? Estava numa audiência que realmente se estendeu mais e por isso que ele não pôde estar presente. Agradecemos aos palestrantes a presença e estamos finalizando o painel nesse momento. Obrigada e boa noite.